Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, bem-vinda de volta. As férias Metso-Amazônia, Metso-Rio de Janeiro, para matar a gente de inveja. Ai, foi bom demais, viu? Passou rapidíssimo. Curti uns diazinhos lá em Belém, foi ótimo. Depois fiquei turistando aqui no Rio de Janeiro mesmo, gente. É bom demais morar onde o pessoal passa férias, viu? Vou te falar. E assim, veste da Marisa Monte. Olha aí a Marisa Monte aparecendo nos meus rolês. Adorei isso aí. Eu não sei o que está acontecendo. Fui no show Dominguinho, né? Turnê Dominguinho. Teve show aqui no Rio de Janeiro. No primeiro show, canja da Marisa Monte. No dia seguinte, fui no Batuque do Pretinho da Serrinha, canja de quem? Marisa Monte. Estou quase amiga dela. Vou pedir para me seguir no Instagram, sei lá. É um hat-trick de Marisa Monte, porque você já tinha ido no show dela mesmo. Então. É verdade. Ai, bom demais. Bom, mas acabou-se que era doce. Vamos voltar aqui para nossa vaca fria, né, Vera? Porque continuamos aí com problemas antigos. Nesse fim de ano, a gente começa aqui o Viva Voz com informação em Brasília. O presidente Lula está planejando fazer um ato político no dia 8 de janeiro. Já virou uma espécie de tradição, né? Ele tem feito, mas esse ano com um fato novo, que deve ser o veto ao PL da dosimetria também nesse ato. A Isa Staciarini tem as informações aí em Brasília. Oi, Isa, boa noite para você de novo. Pois é, Carol, boa noite para você, agora para a Vera e para os ouvintes. O presidente Lula pretende transformar esse veto, né, ao PL, ao projeto de lei aprovado pelo Senado da dosimetria, em um verdadeiro ato político, ou seja, vai usar um evento que está sendo organizado no Palácio do Planalto, ocasião em que vai vetar a proposta. Agora, isso acaba escalando a crise com o Congresso, isso porque o Congresso já prepara a derrubada do veto e, além disso, é encarado como uma forma de Lula acabar escalonando, né, tensionando ainda mais essa relação que já está fragilizada. Isso porque o ministro que organiza esse ato, que é o Guilherme Boulos, já planeja distribuir os convites, né, aos chefes de todos os poderes da República, o que inclui os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Portanto, acaba sendo uma afronta caso Lula vete o projeto com a presença de todos os representantes dos três poderes da República nessa cerimônia. Cerimônia essa que esse ano já ficou bastante esvaziada. Os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo também foram convidados, mas não marcaram presença. Ao contrário, mandaram os representantes dos poderes e também que contou com baixo quórum de parlamentares, inclusive do Centrão. Portanto, acaba sendo uma aposta ali, com quem eu conversei hoje, do presidente Lula, claro, marcar posição de forma contrária ao PL da dosimetria, mas ao mesmo tempo escalonando essa crise que já vem de algum tempo. Isso foi dito, inclusive, hoje mais cedo, pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, que comentou a intenção do presidente em juntar o ato político do dia 8 de janeiro com o veto do projeto e chegou a chamar de pastel de vento e fake news as críticas que tem recebido por ter negociado a aprovação do PL da dosimetria, que o governo radicalmente é contra, em troca da análise que prevê a taxação das bets e das fintechs. Vera e Carol. Isa, boa noite. Bom, por falar em dosimetria da pena e da pena do Jair Bolsonaro, está para acontecer aí a marcação da cirurgia do ex-presidente, já autorizada pelo Supremo, e a defesa deve informar a data, né? Tem alguma novidade em relação a isso?
Pois é, Vera, o que a gente aguarda nesse momento é de uma manifestação, né, dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo. Eles ainda não citam a data da cirurgia, mas uma nota divulgada ontem fala que a cirurgia vai ser para corrigir uma hérnia inguinal bilateral, depois que exames clínicos e de imagem confirmaram esse problema. Essa nota é assinada tanto pelo cirurgião geral Cláudio Birolini quanto pelo cardiologista Leandro Echenique. Eles citam que Bolsonaro precisa ficar internado para fazer esse procedimento e os exames, segundo os médicos, mostram que parte do intestino estava projetando para fora da parede abdominal durante a manobra que é chamada de Valsalva, que aumenta a pressão interna do abdômen. Essa nota ainda explica que ele precisa desse tratamento cirúrgico denominado herniorrafia inguinal bilateral e os médicos programam um chamado de bloqueio anestésico nervofrênico, que é responsável ali pelo movimento do diafragma devido aos problemas constantes que Bolsonaro tem de soluço. Mas, como eu comentei, a nota não fala de data exata da cirurgia, nem tempo de previsão de internação, cita só que Bolsonaro vai precisar ficar hospitalizado para fazer os 2 procedimentos e a gente aguarda essa manifestação da defesa no processo. Vera. Valeu, Isa, obrigada. Ô Vera, deixa eu voltar no primeiro ponto aí da fala da Isa, né? Esse ato que o presidente Lula deve fazer no dia 8 de janeiro, com o veto ao PL da dosimetria. Claro que o governo quer marcar posição, até simbolicamente, contra o projeto, mas foi um projeto que foi aprovado com acordo com o líder do governo, ainda que seja um acordo, né, procedimental e não exatamente no mérito, e um veto que quase certamente vai ser derrubado pelo Congresso, né? Parece uma coisa esquisitíssima, né? Você convida o presidente da Câmara e do Senado para um ato. Olha, vou aqui vetar essa coisa que vocês aprovaram, mas vem aqui, vai ter ali um bolinho, né, para brincar com o café com bolos que o ministro usava na campanha dele. Vai ter bolo e veto aqui nessa solenidade, mas a gente quer muito a presença de vocês. Não vai ser torta de climão, vai ser um veto ali amigável. Quer dizer, não dá para entender muito a constituição desse ato, qual seria o cerimonial envolvido aí em você fazer um ato com essas características e juntando coisas que absolutamente não são compatíveis. Uma coisa é o presidente vetar, e era previsível que ele fosse vetar. Mudaram a pena do Bolsonaro e dos outros condenados pouquíssimo tempo depois da condenação, logo depois do início do cumprimento das penas, de um julgamento histórico feito ali com, com acesso a muitas provas, a muitas evidências, e aí, então, chega para o Lula, é previsível que ele vete. Como o Congresso aprovou isso num acordo entre a direita e amplos espectros ali do centro, é também previsível que seja derrubado esse veto. Então, como sempre, vai ficar para o Supremo Tribunal Federal decidir. Um ato alusivo ao 8 de janeiro, nessa linha que o governo diz para que nunca mais se repita, etc., só faria sentido se fosse uma coisa dos 3 poderes, uma coisa institucional. Nessa circunstância em que um veta, o outro derruba o veto e um terceiro poder tem de decidir o que vale, não tem clima nenhum para todo mundo se juntar num congraçamento falando da gravidade do 8 de janeiro, até porque agora a gente tem uma divergência colocada, formal, quanto a essa gravidade, porque o Congresso está dizendo, olha, a gente considerou grave, mas não tão grave assim, tanto que estamos aqui dando um abatimento nessas penas. Então, tudo isso não para muito em pé e não faz um conjunto compreensível do que o governo está querendo, onde está querendo chegar. É uma afronta mesmo ao Congresso? É para constranger? Porque é isso que fica parecendo, que você está chamando as pessoas para um ato para constrangê-las, e isso não parece uma maneira nem um pouco eficaz de começar o ano eleitoral, afugentando partidos que ainda que não venham inteiros
podem dar apoio ao Lula em algumas praças ali, em algumas regiões do país, e afrontando o presidente da Câmara e do Senado, que, bem ou mal, ainda vão ter de votar muitas medidas ao longo, pelo menos, do primeiro semestre do último ano de mandato. Então, achei esquisitíssimo, mesmo com o Palácio, todo mundo com quem eu falei, ninguém sabe dizer direito de onde que essa ideia surgiu e nem se isso está confirmado. Justamente, as fontes com as quais eu falei lá no Palácio alegam essa questão óbvia, que você convida as pessoas e depois vai vetar um texto na presença deles, foi o que eu ouvi de uma fonte. Não tem muito cabimento, Carol. Talvez estejam contando com essa ausência já, né? Porque nesse ano os presidentes das casas também já não foram, então a gente convida, mas eles não vão vir, a gente marca a posição do governo como grande defensor da democracia e posição contrária ao PL da dosimetria. Imagino que a ideia seja essa, né? É um jeito bem legal de fazer amigos, né? E de aumentar a governabilidade. Eu achei inteligente. Acho que quem pensou nessa ideia tá de parabéns.